Muito bem. Professor Francisco Rosário vai trazer detalhes e informações importantes para a gente sobre a questão da taxa da Selic. A gente sempre fala, né, professor? Primeiro, boa tarde, um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez, seja bem-vindo. Quando a gente fala da taxa Selic, alguns investimentos, inclusive, se baseiam em cima da taxa da Selic. E ela acaba, então, regulando. O que ela regula? A inflação ou os financiamentos? Boa tarde, professor. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas aqui que estão nos assistindo. Na verdade, Selic é uma taxa que o governo federal utiliza para balizar todas as outras taxas de juros, né? Obviamente que isso daí é um instrumento que o governo possui para poder controlar a inflação. É um dos instrumentos, né? No Brasil, ultimamente, é o que mais tem sido usado. Por isso que a gente tem uma das taxas de juros mais altas do mundo, em função do diagnóstico da nossa inflação, ser de demanda, e aí você aumenta a taxa de juros para o pessoal consumir menos. Acalmar esse mercado e com isso os preços caem. Olha que coisa, quer dizer, é obrigado então a conter o avanço de compra, é isso? Na verdade, como é que acontece? Quando se aumenta a taxa básica, todas as outras taxas aumentam também. Então, aumenta a taxa do carnê, aumenta a taxa do cartão de crédito, aumenta a taxa do cheque especial, e aí espera-se que a pessoa vendo aquilo dali, comparando com o seu salário, ela não entre em pagar mais juros e não vou comprar hoje, vou segurar um pouco mais. E isso faz com que a economia como um todo reduza o consumo, né? E com isso você tem uma diminuição da demanda, que a gente chama, diminui o consumo, e quando tem diminuição da demanda e mais gente ofertando, mais gente querendo vender, os preços tendem a cair. Essa é a dinâmica. Para dar oferta e procura. Em tese. Às vezes não funciona bem assim, mas... A taxa Selic chegou até a quase 14%. 13,75% para ser mais exato. 14%, quer dizer, uma coisa, né, para investidores é fantástico, né? Exato. O Brasil tem esse problema, né? A economia, hoje de manhã eu estava falando sobre isso, logo cedo, em outro fórum, em outro momento, que nós temos uma estrutura econômica que provavelmente vai manter essa taxa aí alta por muito tempo, né? Nós precisamos ter uma indústria mais forte, uma indústria produzindo mais para poder gerar riqueza que vá fazer com que essa taxa caia. Por enquanto, a gente ainda vai amargar aí um bom tempo de taxas altas. Isso é ruim para quem produz, mas para quem está no mercado financeiro é bom porque você ganha muito sem trabalhar tanto, né? Pois é, que coisa, né? Como não é o nosso caso, a gente tem que ralar e economizar. Muito bem, professor, vamos lá para os nossos telespectadores que querem participar desse bate-papo hoje com a gente. Vamos ver a primeira pergunta de hoje para o professor Francisco Rosário. Quem pergunta é a Cláudia Silva, lá da belíssima Marechal Deodoro. Ela pergunta o seguinte: professor, tenho empréstimos consignado e tenho empréstimo consignado e os bancos me ligam o tempo todo oferecendo redução de juros com devolução de troco. É por causa da redução dessa taxa da Selic aí de 0,5% que acabou então acontecendo isso com a Cláudia ou professor? Esse problema da Cláudia parece que é generalizado, né? Tem muita gente assim, né, professor? Assim. Olha, na verdade, isso é estratégia dos bancos. O que acontece é, com a taxa mais baixa, né, você tem uma possibilidade, aí eu vou dar uma dica aqui, de renegociar suas dívidas antigas. Evita entrar em novos consignados, evita entrar em novas dívidas, porque os juros, apesar de baixar 0,5%, ainda estão muito altos. A diferença que a gente tem que fazer é o seguinte, Wilson, está 13,25% agora, né? A nossa inflação está perto de 4%, vamos supor 4%, está um pouco menos de 4% um ano. Então, quando a gente faz a 13,25% menos 4%, você tem aí 7%, né? Não, está 9%. 9% real. Já pensou? 9% real ainda é alto. É muito alto. É muito alto. Nenhuma economia do mundo tem um juro desse tamanho. Então, isso é muito dinheiro que você perde se pegar empréstimo, a não ser que precise de fato. Mas... Pelo que eu vi ali, o que muitas pessoas estão fazendo também, e eu não sei se isso é correto, professor, até é importante que a gente vai falar sobre isso, porque muita gente pode estar vivendo essa situação. É que você tem, por exemplo, uma dívida, se você tiver uma dívida com cartão de crédito e uma dívida no cheque especial, aí algumas pessoas pegam, por exemplo, no crédito consignado e substitui a dívida. É vantajoso? Aí é vantajoso, porque o consignado vai colocar 2% ao mês, ao passo que o especial vai pelo menos 8%, né?
Então aí você dá uma reduzida então, na dívida. Dá uma reduzida na dívida. O cartão de crédito, então, vai a quase 15 às vezes, né? Dependendo do cartão. Mas então, o que ela falou ali é o seguinte, alguém que vai lá e compra aquele financiamento que você tem para te dar um troco. Exato. O que ela está falando é, eu estou em casa, alguém me liga e oferecendo vantagem para eu pegar um consignado. Se você não estiver precisando, não faça isso. Essa é a estratégia. Porque mesmo com a redução de 0,5%, ele não está lhe oferecendo porque caiu os juros. Ele está lhe oferecendo porque ele vai ganhar e é uma estratégia do banco. E o que a gente mais tem falado, educação financeira é isso. Cuidado com o dinheiro que você pega, que você gasta, às vezes sem necessidade. Perfeito, professor. Muito bem, bem explicadinho. Vamos lá, então, para a segunda pergunta de hoje. Quem é que pergunta ao professor Francisco Rosário? Vamos ver aqui. Então, pode soltar a produção. Quem faz a pergunta é o Josivaldo Queiroz, do Clima Bom. Ele pergunta o seguinte, professor, tenho uma casa financiada, eu tenho uma casa financiada. A mudança na taxa de juros altera alguma coisa? Josivaldo, boa pergunta. Não. Quem já tem contrato, né, quem já tem um contrato assinado com taxa antiga, não altera. E significa dizer o quê? Que toda e qualquer mudança que seja em termos de financiamento, para trás nem prejudica e nem também ajuda. Exato. É dali para frente só. Para frente. Aí uma dica, nesse momento, quem tem financiamento habitacional ou qualquer outro financiamento, peça para saber se a taxa mensal. Né? Porque se for ofertado uma taxa menor, aí vale a pena você renegociar. Tá, mas aí você renegocia isso no mesmo banco? No mesmo porque, banco. Por exemplo, muita gente estava fazendo aquela questão de fazer assim... Migração, né? A migração. O banco X está me oferecendo uma taxa menor, então eu vou pegar esse financiamento do banco Y e vou passar para o meu banco. Inclusive, já tem essa autorização, existe isso. Existe essa possibilidade, mas aí os bancos, para não perder o cliente, eles renegociam. Então eles acabam cobrindo aquela oferta. Mas eu acredito que nesse momento ainda não esteja acontecendo isso, assim, de você ter uma taxa mais baixa sendo ofertada lá fora. Como a gente teve alguns problemas, reduziu o volume de financiamento habitacional nos últimos anos, provavelmente os contratos que existem ainda estão com taxas mais baixas do que ofertadas nesse momento. Pois é. Agora, a taxa Selic ainda há uma probabilidade de que ela possa cair um pouquinho, porque 0,5% é muito pouco. É muito pouco, diante do tamanho imenso. Do tamanho, né? De 9%. Quase 14% Exato, a gente estava, né? Você tem aí 9% praticamente de juro real. O que acontece? De novo, dado a estrutura econômica, a riqueza do Brasil hoje basicamente é comércio e serviço, não é indústria, certo? E aí a margem é muito pouca, essa estrutura, é meio complicado, mas imagina, a estrutura econômica ela não permite com que gere mais riqueza de forma mais rápida, a produtividade é muito baixa, né? E isso não gera imposto suficiente, e aí o governo tem que se financiar. E uma das coisas, que não é bem o caso, mas uma das coisas é o financiamento do governo para ofertar serviços, estradas, hospitais, né? Escolas, uma série de outros serviços que a população está grande e demanda isso. Então, a estrutura tem que mudar, melhorar a produtividade no Brasil, melhorar a arrecadação, talvez a reforma tributária melhore isso, e com isso a gente começa a ter uma readequação da nossa taxa de juros. Pra você ter ideia, eu estava lendo hoje de manhã também, provavelmente o ano que vem a gente ainda esteja acima dos 10% de juros, até o ano que vem. Caramba! Esse ano nem se fala, mas o ano que vem a gente já tem, mesmo com inflação de 4%, 3%, a gente já vai dar mais de 10%. Seguindo sua orientação, é puxar o freio de mão e só fazer se for o último dos últimos casos. É segurar para sentir o que vai acontecer com a economia. Vai acontecer, exatamente. Tá. Provavelmente, os ajustes que estão sendo feitos devem dar resultado. Mas nós vamos sentir isso lá para o meio do ano. Mais para frente. No meio do ano de 2024. Porque a economia... Não é de agora, não, né? Não é imediato. Tudo tem um tempo. Tem no mínimo 18 meses para ter algum reflexo de curto prazo. É quase um filhote de elefante. Né? Enfim, vamos lá. Professor Francisco Rosário, mais uma vez, muito obrigado. Sempre muito bom a gente sempre estar discutindo esse assunto. O que eu digo sempre que deveria ter, inclusive, educação financeira nas escolas desde o início. Vai ter. Já foi aprovado agora esses dias. Isso é maravilhoso. Vai entrar na grade.
O que a gente tem que ter, em tudo, aprendizado é bom, só que tem que ter o cuidado, dosagem, né? Sim, claro. Mas a Mas educação que venha financeira, dentro da questão didática, do tamanho de cada série, com aquela tranquilidade e de acordo, subindo de acordo com cada grau, né, do nível em que a pessoa está estudando. Para que ele tenha pelo menos uma noção, porque senão você vende várias matérias, muitas matérias às vezes nem, não estou desmerecendo nenhuma matéria aqui, mas matérias que muitas vezes passam despercebidas na vida da pessoa, enquanto que essa, que é tão importante, que a gente fala sempre, economizar, para você poder poupar, para você crescer, para você investir, inclusive, no seu futuro, para você fazer a seguridade social. Tudo isso os outros países fazem e nós não temos. Então, por isso que é importante que isso venha para a grade curricular. Parece que vai acontecer. Investir no futuro, né? O futuro que a gente está fazendo, eu costumo dizer o seguinte, o que sofremos ou temos alguns benefícios hoje foi feito no passado. O que a gente está fazendo hoje vai ter reflexo no futuro. Então, o futuro é hoje, é o presente. E eu quero estar nesse futuro também. Um abraço, professor. Deus te abençoe e sucesso. Quem quiser entrar em contato com o professor Francisco Rosário, coloca, por favor, aqui é o bigode, isso aí. Professor, é o outro lado, professor. Muito bem. @Chico Rosário, _, para você entrar em contato com o professor. Tem live hoje? Já tem uma pergunta lá nos stories para quem quiser responder. Está lá já disponível. Importante. Então, acessa lá que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Professor, um abraço grande. Até a próxima, se Deus quiser. Sucesso com muita economia para todos nós. Professor Francisco Rosário nos explica para a gente prestação de serviço pura para você que acompanha aqui o nosso fenômeno. Fique alerta, tá bom? Muito bem.